Olá, bem-vindo à nossa aula de liderança. Estamos estudando sobre os princípios bíblicos, 26 princípios bíblicos de liderança baseados na vida de Paulo. Na aula de hoje, nosso estudo está no princípio de liderança número 10. Um líder cultiva a lealdade. Na aula anterior, nós estudamos o princípio número 9, que um líder segue, é exemplo para os seus liderados, e o princípio número 8, que ele não se centra nos obstáculos, mas nos objetivos. O princípio de liderança número 10 nos diz que um líder cultiva a lealdade. Lembrem-se que nós estamos no contexto agora da igreja de 2 aos Coríntios. Foi uma igreja fundada por Paulo, que esteve sob a liderança de Paulo e estava sendo afetada, açoitada por problemas diversos que Paulo tenta resolver na carta de 1 aos Coríntios, e em 2 aos Coríntios havia um outro problema, que eram os falsos mestres que estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo e questionando os ensinos de Paulo. Então, Paulo era leal à igreja de Coríntios e, obviamente, esperava que os coríntios também fossem leais a ele. Ele queria que eles, os coríntios, fossem leais à verdade que lhes havia ensinado, como nós vamos ver em diversas passagens da epístola de 2 aos Coríntios. É por isso que, apesar da intensa aversão de Paulo de vangloriar-se e autodefender-se, ele buscou vigorosamente vindicar seu apostolado contra as mentiras dos falsos mestres. E assim, ao expressar sua própria devoção aos coríntios, ele apelou abertamente à lealdade dos coríntios a ele também. Este é um dos temas centrais de 2 aos Coríntios. A lealdade é uma grande virtude. Frequentemente esquecemos essa verdade simples nesta era cínica em que nós vivemos. Nossa sociedade está tão cheia de líderes corruptos e hostis ao conceito de verdade autoritativa, que a lealdade é frequentemente vista como uma fraqueza ao invés de um mérito. Rebelião e desafio foram canonizados como virtudes nesses tempos modernos. Quem pode encontrar um homem fiel? Diz lá Provérbios capítulo 20, versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Diz Provérbios. Mas as escrituras exaltam a lealdade. Se nós vamos exercer uma liderança bíblica, então temos que nos lembrar que nós estamos em padrões diferentes dos padrões do mundo. E a Bíblia exalta, ensina, proclama, reforça, incentiva a lealdade. A lealdade se deve, antes de tudo, ao Senhor e à sua verdade, mas também àqueles que a defendem. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, a Bíblia diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Veja, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso significa lealdade. A lealdade é algo muito frágil. Davi orou: dá a meu filho Salomão um coração leal para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos. 1 Crônicas 29, 19. E o próprio Salomão exortou todo o povo de Israel. Em 1 Reis 8, 61, ele orou assim: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o
fazeis. Mas a queda moral do próprio Salomão veio porque seu coração não era fiel a Jeová seu Deus, como o coração de Davi seu pai. A deslealdade é um dos males mais repugnantes. Judas pecou porque era um traidor. Ele não tinha nenhuma lealdade a Cristo, embora tivesse sido um amigo privilegiado e companheiro próximo durante muitos anos. Nenhum pecado em toda a Escritura é mais desprezível do que o ato de traição de Judas. O próprio Jesus chamou a maldade de Judas de mais miserável do que a de Pilatos. Em João, capítulo 19, versículo 11, nós lemos: Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A lealdade autêntica não é uma devoção cega a um simples homem. É, em primeiro lugar, uma lealdade à verdade e ao dever. Mas implica devoção às obrigações do amor e à amizade também. É uma das virtudes mais dignas e divinas, porque Deus mesmo é eternamente fiel. Em 2 de Timóteo 2,13, Paulo disse: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Em 1 de Tessalonicenses 5,24, Paulo também escreveu: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E 2 de Tessalonicenses 3,3, Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. A lealdade é essencial para a liderança. O líder sábio cultiva a lealdade sendo leal. Leal ao Senhor, leal à verdade e leal às pessoas que lidera. Nada é mais destrutivo para a liderança do que o líder que compromete sua própria lealdade. Liderança significa motivar as pessoas a seguirem adiante. Portanto, tudo na liderança depende da relação do líder com os seus liderados. É possível motivar as pessoas simplesmente pela força, mas isso não é liderança real. É uma ditadura e nunca atinge os objetivos da liderança. Isso só pode ser alcançado por meio da lealdade amorosa. Isso é verdade para pastores, vale para líderes também de todos os níveis, não importa qual seja. No centro dos valores para que possam efetivamente orientar as pessoas está a virtude da lealdade aos que estão acima, aos lados e abaixo deles na estrutura que devem estar. Então, a liderança depende da confiança, e a confiança é cultivada por meio da lealdade. Nós podemos dizer que é os dois lados, as duas caras de uma moeda. Onde a confiança nasce e o respeito é mantido, haverá trabalho sacrificial e dedicado. Outra maneira de dizer isso é que o nosso coração deve estar com o nosso povo e o nosso povo deve estar no nosso coração. Paulo era esse tipo de líder. Seu amor e lealdade aos coríntios está presente em tudo o que ele escreveu para eles. Muitos pastores teriam sido tentados a deixar uma igreja tão problemática. Paulo não. Ele era a síntese, a expressão máxima de um líder fiel. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios com uma expressão surpreendente de compaixão e preocupação por eles. Ele estava escrevendo em um momento do seu próprio ministério em que ele estava sofrendo em muitas frentes. Evidentemente, havia sua intensa tristeza pelos problemas na igreja de Corinto. Os sofrimentos de Paulo eram também conhecidos, bem conhecidos
dos irmãos de Coríntios, da igreja de Coríntios. Mas é possível que os falsos apóstolos tenham usado o próprio fato das aflições de Paulo para pôr em dúvida sua autoridade, alegando que as dificuldades de Paulo eram prova de que Deus o estava punindo. Então, ele deixou as coisas bem claras. Deus o confortou em todas as suas aflições. E uma das principais razões pelas quais ele fez isso foi equipá-lo para confortar aos próprios coríntios e a outros nas suas próprias tristezas. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao 7, nós podemos ler, Paulo escreveu da seguinte maneira: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. E aqui, então, nós vemos o próximo princípio de liderança. O princípio de liderança número 10 nos ensinou que um líder é leal ao seu povo. O princípio de liderança número 11 vai nos dizer que o líder tem empatia pelos outros. A empatia é a capacidade de se identificar tanto com outra pessoa que você sente o que ela está sentindo. É aquilo que Jesus disse: chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. É essencial para a verdadeira compaixão, sensibilidade, compreensão e conforto. Se não houver empatia, não existem esses 4 atributos que mencionamos aqui. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o escritor escreveu assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Paulo foi aquele que foi injustiçado pelos coríntios. Os problemas nessa parte do corpo, que era a igreja dos coríntios, eram parte do seu próprio sofrimento. Mesmo assim, Paulo sabia que os coríntios também estavam sofrendo. Alguns deles estavam sofrendo como Paulo, por causa da justiça, suportando as mesmas aflições que nós também sofremos, e outros estavam sentindo as dores do arrependimento por causa do seu próprio pecado. Então, Paulo sentiu a dor deles e estava ansioso para confortá-los em todos os seus sofrimentos. Ele entendia o que era sofrer, porque ele também era um homem que havia já sofrido muito e até aquele momento continuava sofrendo. Então, Paulo assegurou-lhes que a sua esperança para eles, por eles, sua confiança neles permanecia firme. O seu desejo era que eles compartilhassem o conforto de que ele desfrutava, o conforto que vinha do céu, que era dado pelo próprio Senhor. E assim, como haviam experimentado a sua cota de sofrimentos também, eles experimentassem o consolo e o conforto. Paulo tinha muito pelo que repreender os coríntios, obviamente, e ele respondeu com algumas palavras firmes e necessárias em vários pontos chaves ao longo da epístola que nós vamos conhecer mais adiante. Mas é significativo que ele começou essa epístola com uma intensa expressão de empatia por eles.
Apesar de suas falhas, ele permaneceu leal a eles e empático também para com o sofrimento que eles estavam passando. Os líderes devem dar ao seu pessoal, aos seus liderados, a chance de errar, de falhar. As pessoas precisam de incentivo em vez de desprezo quando fracassam. Eles respondem à pessoa a quem servem quando percebem empatia sincera em sua angústia e decepção. As pessoas precisam de incentivo quando falham, não mais opressão. O líder sábio nunca ignora as pessoas, porque liderança tem a ver com pessoas e não com coisas e com projetos. A liderança trata, então, em última análise, de pessoas e não apenas de objetos e estratégias estéreis que podem ser escritas no papel. Isso certamente não impede a correção quando ela é necessária, mas a censura e a correção podem e devem ser feitas em um contexto de empatia e edificação, como Paulo fez aqui em 2 aos Coríntios. Paulo foi um líder fiel e compassivo, e seu amor pelos coríntios é, portanto, evidente em cada versículo da epístola. Tal lealdade e empatia são essenciais para uma boa liderança. Desonestidade e artificialidade são incompatíveis com uma liderança verdadeira. O líder que utiliza um discurso dúbio ou de engano perderá rapidamente os seus seguidores. Lembre-se que o primeiro princípio da liderança é que um líder deve ser confiável. Se lembram? A falta de habilidade, a indecisão, a infidelidade e até mesmo a ambiguidade sabotam a confiança e subvertem a liderança. E com razão, obviamente. Insinceridade não é uma boa qualidade, aliás, é uma qualidade impensável. Deveria ser uma qualidade impensável, se é que pode se chamar isso de qualidade, que as pessoas não toleram ou que devam tolerar nos seus líderes. Líder tem que ser sincero, verdadeiro. Os falsos mestres em Corinto aproveitaram-se da mudança de planos da viagem de Paulo, e porque ele cancelou a segunda visita que ele tinha planejado a Coríntios, não foi possível fazer quando ele tinha planejado, e eles estavam aproveitando-se desse episódio e estavam evidentemente explorando esse incidente para retratar Paulo como hesitante, como não confiável, como de duas caras, como astuto, insincero e inconfiável. Portanto, a primeira ordem de negócios de Paulo em 2 aos Coríntios, depois de assegurar aos coríntios a sua devoção pessoal a eles, era responder a essa acusação. Ele o faz de maneira profunda e terna. Primeiro, ele nega categoricamente a acusação de que não era sincero. Ele garante que nunca disse uma palavra ou escreveu nada enganoso, com duplo sentido ou deliberadamente enganoso. 2 de Coríntios 1, versículo 12 e 13, está escrito: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Então, Paulo assegurou-lhe seu amor incondicional e compromisso com eles. Paulo estava apontando que sua própria sinceridade como mensageiro do evangelho estava enraizada na veracidade e confiabilidade do próprio evangelho. E isso, por sua vez, reflete a fidelidade inabalável da Trindade divina.
Em 1 Coríntios 1, 23, Paulo disse: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E em 1 Coríntios 4, 2, ele disse: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa passagem vital das Escrituras, nessa passagem vital das Escrituras, muitas vezes esquecida, vemos destacada 3 chaves da sinceridade de Paulo. Primeiro, ele sempre agiu com consciência limpa. Segundo, ele sempre procurou ser confiável em palavras e ações. E terceiro, como os próprios coríntios sabiam muito bem, seu trato com eles nunca foi egoísta ou torpe, mas sempre motivado por uma afeição genuína e terna por eles. A primeira testemunha que Paulo chama em sua defesa, em defesa da sua sinceridade, é a sua própria consciência. Quanto à acusação dos seus inimigos, de que ele era inconsistente, a consciência de Paulo estava completamente limpa e tranquila. Então, nós observamos que no princípio de liderança número 11, um líder é aquele que tem empatia pelos seus liderados. Ele coloca o seu coração nos problemas, nas aflições, nas tristezas, nas dificuldades, inclusive nas falhas dos seus liderados. Ele compreende e com a mesma consolação que ele foi consolado da parte de Deus, porque o líder passa por muitas aflições, ele também pode consolar os seus liderados, o seu povo. Então, guarde esse princípio profundamente no seu coração. Um líder tem empatia pelos demais. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima aula.